Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Senhor Deus, levantamos um altar de adoração para o Senhor, Pai. Senhor, que todas as famílias que estão assistindo esta live hoje, Pai, que elas possam estar com os corações abertos para a palavra que vai sair, Pai. Senhor Deus, que o pastor possa estar trazendo a palavra do Senhor para as nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito esteja sobre ele, Pai. Que cada pessoa que esteja assistindo possa encontrar realmente o Espírito Santo da vida delas, Pai. Que elas possam estar sentindo a paz que excede todo o entendimento, Deus. Que elas possam estar se acalmando neste tempo, Pai. Que elas possam estar buscando o Senhor dia e noite, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Esta é a minha oração, Deus. Amém. Nós adoramos, Senhor, nessa noite. Nós reconhecemos quem Tu és, Senhor. Nós Te damos toda a honra, toda a glória que Te é devida, Espírito Santo. Que o Senhor possa invadir os lares, as casas desses momentos, Senhor. Que o Senhor possa habitar as famílias, aonde esse som está chegando nessa noite, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores. Por isso nós queremos profetizar, Senhor, que enquanto nós estivermos louvando aqui, nessa hora, junto com os nossos irmãos em casa, Senhor, que a Tua presença possa se manifestar de uma maneira tremenda. Que o Senhor possa satisfazer as necessidades. Que o Senhor possa dar consolo aos corações. Que o Senhor possa habitar esses corações nessa noite, Senhor. Nós profetizamos que a Tua graça possa alcançar os nossos irmãos, Espírito Santo. Oh, nós Te adoramos, Deus. Crie esse ambiente de adoração aí na sua casa. Oh, deixa Ele invadir o seu lar, o seu lar. Yeah. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós precisamos, nós Te esperamos. Jesus, Jesus, seja exaltado, engrandecido. Oh, nós queremos mais a Tua presença, Espírito Santo. Venha se fazer presente em nós. Tu és lindo, desejado. Tu és amado da minha alma, Jesus. Não há outro nome igual ao Teu, Senhor. Não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser o Teu Jesus. Nome mais lindo. Nós queremos criar esse ambiente de adoração a Ti nessa noite, Senhor. Por isso nós nos humilhamos, nós nos prostramos, nós nos rendemos, nós nos submetemos à Tua majestade, Senhor. Porque só Tu és Rei, só Tu podes habitar, só Tu pode fazer aquilo que nós não conseguimos fazer, Pai. Por isso que o Senhor possa agir nas impossibilidades nessa noite. Oh Senhor, nesse tempo de tanta dificuldade, que o Senhor venha agir nas impossibilidades. Aonde não há esperança, que a Tua presença traga de volta a esperança nessa noite. Oh, como ao cheiro de muitas águas, Senhor. Oh, que possa brotar águas vivas, novos ramos, um novo amanhecer, um novo florescer do Espírito. Nós Te louvamos, Senhor. Nós queremos Te glorificar. Nós queremos reconhecer quem Tu és, Espírito Santo. Por isso vem habitar em nós, em nossa casa, em nossa família. Nós Te louvamos, em nome de Jesus. Que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos
nos constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. É o som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Desarmamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Desarmamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Desarmamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Oh, oh,
na sua casa e diga: e reconhecemos quem tu és. Nós reconhecemos quem tu és. Nós reconhecemos quem tu és. Tome o lugar de honra. Esse lugar de honra é teu, Senhor. Esse lugar de honra é teu, Senhor. Ah, Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Esse lugar é todo teu, Jesus, Jesus, é todo teu. Há um lugar de descanso em ti. Só em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é do Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é do Senhor. Só em ti. Esse lugar é do Senhor. 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 Só em ti, Deus. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Se você reconhece esse lugar, pega suas mãos aí na sua casa e adore ao Senhor. Te adoramos, te bendizamos. Toma esse lugar que é teu, Senhor.
ao Senhor e diga: esse lugar, este lugar é do Senhor. 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 para que você pode dizer aí no seu lar: és tudo que eu preciso. Precisamos de mais nada além de ti. És tudo que eu preciso, Jesus. Nossa saciedade está em ti, Jesus. És tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso, Jesus. Se tu É és tudo que eu preciso, tudo, Jesus. Tudo que eu preciso, Jesus. é tudo que eu preciso, Jesus. É tudo que eu preciso, Jesus. É tudo que eu preciso, Jesus. Nós não temos nada além de ti, Senhor. Ainda que nós possamos procurar, ainda que nós possamos insistir em procurar, Senhor, em tantos lugares, só na tua presença nós encontramos descanso. Só na tua presença nós encontramos refrigério. Oh, eu vos dou a minha paz e não a dou como o mundo a dá. A paz do nosso Deus é diferente. Aleluia. Ele tem um lugar de descanso para você. Ele tem um lugar de descanso para você. Escute isso, ele tem um lugar. Ele tem um lugar de descanso para você. Deixa ele transformar o seu interior. Deixa ele transformar o seu interior. Deixa ele transformar a sua vida, a sua casa, as suas finanças, a sua empresa, seu trabalho. Deixa ele transformar. Deixa ele habitar. Deixa ele habitar dentro de você. Você é templo, você é a morada, você é a habitação dele. Oh, e nada te tira da presença dele. És tudo que eu preciso. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos sentir o Teu fluir. Teu rio de vida, Senhor, está invadindo os lares nesta hora. Por onde esse rio passa, milagres acontecem, prodígios são manifestados, sinais
nesse rio que nós queremos estar. Lindo Jesus, maravilhoso, seja exaltado, glorificado, glorificado. Oh. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei teu amor. Sinto fluir teu rio de vida. Sinto o rio de vida passando aí no seu lar. Sinto fluir teu rio de vida. Das coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei de teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida. Eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte.
Você na sua casa, levante as suas mãos bem alto e declare isso. Vai declarando esse fluir de Deus na sua vida nessa noite. Você pode estar sozinho na sua casa agora, sozinho, sem alguma companhia humana, mas o Senhor está aí contigo. Então comece a sentir do Espírito dele sobre a sua vida, te envolvendo nessa noite. Comece a declarar isso mais uma vez. Oh, declare, declare. Você que tem sede, então beba dessa água que está a jorrar nessa noite sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que de dentro de nós fluirá um rio de água viva. Comece a entender dessa palavra. Isso vai gerar dentro de você algo nessa noite. Rios de águas vivas vão fluir de dentro de você. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vindo em mais uma transmissão ao vivo, mais um domingo. Eu não sei quantas vezes ainda vou ter que dizer isso para você, mas é vergonhoso. É vergonhoso eu dizer mais uma vez ao vivo e não ter você com a gente aqui. Mas o que nós podemos fazer é orar, né? É orar não pela pandemia, mas para que pessoas responsáveis por tudo isso que está acontecendo sejam responsabilizadas. Mas eu quero dizer para você que hoje eu estou muito feliz porque algo o Senhor vai fazer na tua vida nessa noite. Deus tem uma palavra poderosa para você. Eu queria que você dissesse isso para o seu irmão. Deus tem uma palavra de poder sobre a sua vida. Diga isso a ele. Deus tem uma palavra de poder sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, então, no livro de Mateus, capítulo 7. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 em diante. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Vamos lá? Aleluia. Já está aqui no Data Show também. Então vamos lá. Jesus está ensinando parte final do Sermão da Montanha. E ele diz assim: entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga, e sua porta. E muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho difícil, e são poucos os que o encontram. Eu queria fazer um pano de fundo para essa mensagem. Na verdade, você, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, esses dias eu me peguei nessa condição, dessa porta, e eu não pude entrar por uma porta que eu estava indo. Eu fui no supermercado e eu esqueci minha máscara. E quando eu fui entrar na porta do supermercado, uma pessoa muito gentilmente me abordou e falou: amigo, cadê sua máscara? Aí eu disse: cara, eu me esqueci. Eu acho que está no carro. Mas é rapidinho, eu vou e... Ele falou: não pode. Eu estou aqui na porta justamente para dizer que não pode entrar.
Mas é bem rapidinho, cara, não pode. Você me desculpa, mas não pode entrar. Eu voltei. Eu retrocedi, fui no carro. Minha máscara estava no carro. Então eu peguei a máscara, coloquei e falei, e agora posso entrar? Ele falou, seja muito bem-vindo, pode entrar. Então tem lugares que a gente é impedido de entrar porque está mal vestido. Você não pode entrar com traje de banho no shopping. Não dá. Você tem que estar com a roupa, porque shopping não é praia. Supermercado, você não pode entrar agora porque você está sem máscara. Nós estamos em um pico de uma pandemia. Tem lugares que você não pode entrar simplesmente do jeito que você está. E quando Jesus ensina, aqui no Sermão na Montanha, ele fala da porta estreita. Ele diz, entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga, e é sua porta. E muitos escolhem esse caminho. Muitos escolhem esse caminho, como eu escolhi esse caminho, de entrar no supermercado do meio mais fácil. Havia regra naquele lugar para entrar. Tem que estar com máscara. Mas eu, displicentemente, não estava com máscara e não pude entrar, tive que voltar, me reconstituir com a máscara, voltei. Então eu pude entrar. E Jesus disse, olha, o meio mais fácil é a porta larga. Então se você quer entrar do jeito fácil, você não vai conseguir entrar no meu reino. Você não pode entrar, Jesus está dizendo, você não pode entrar no meu reino de qualquer jeito. E quando a gente fala de reino, a gente não tem muita noção do que isso significa para nós. Porque nós moramos numa república. Nós não somos um país onde tem um rei, tem um presidente. Agora, se nós vivêssemos lá na Inglaterra, nós então entenderíamos melhor isso, porque tem a rainha hoje, 90 e poucos anos, mas lá todo mundo se submete a ela. Então, quando nós, é isso que Jesus está dizendo, existe um rei nesse reino, e para que você entre nesse reino, para ver o rei, não pode ser de qualquer jeito. Você não pode pegar o caminho que você achar melhor, que é mais bonitinho, não, existe uma regra para chegar. A gente se curva diante de reis, o pessoal da Inglaterra se curva diante da rainha da Inglaterra, em sinal de respeito. Mas parece que para entrar no reino é diferente, no reino de Deus, parece que é diferente. Deus é Deus, mas na rainha da Inglaterra, a gente presta uma reverência a ela. A gente presta reverência a homens, mas não presta uma reverência ao Senhor durante a nossa vida, durante a nossa caminhada cristã. E a gente fica então se iludindo, a gente fica sendo hipócritas, mentirosos para nós mesmos, dizendo que nós vamos entrar no reino de qualquer jeito. E nessa noite, eu quero te mostrar um pouquinho disso. Mas no versículo 15, você pode projetar para mim, Ruana, por favor? Versículo 15 do capítulo 7. Olha o que diz. O sermão, ele continua. E ele diz assim, Ruana, você, por favor, retrocede um pouquinho no versículo 14. Olha o que Jesus diz. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil. São poucos os que entram. Jesus já começa a mostrar aqui que não é fácil para entrar no reino. E nós temos o hábito de querer aquilo que é mais fácil. E muitos se enganam, muitos ensinam erradamente as suas ovelhas, muitos ensinam da forma errada de como entrar no reino. A gente vê hoje igrejas e os próprios pastores estão fora de uma realidade bíblica.
Estou falando de igrejas de homossexuais, nada contra os homossexuais. Eu estou dizendo de quem está liderando isso e mostrando uma outra realidade. Ah, mas Deus é amor. Eu sei que Deus é amor, mas continua a frase. Mas também é justiça. E quando ele diz que é justiça, ele diz que ele é justo. Então Jesus disse, olha, a porta estreita, ela é mais difícil. A porta estreita, ela é mais difícil. E a nossa tendência é ir pela mais fácil. Amém, queridos? Olha só, então diz assim, no versículo 15, tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Versículo 16 diz, vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Versículo 19, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa pelos seus frutos. Olha como é que Jesus ensina aqui. Jesus ensina do meio mais fácil. Ele sai do meio daquela teoria judaica e começa a dar exemplos simples. Ele pega uma árvore e diz, olha, todo aquele que é ligado naquela árvore dará frutos, mas o que não é ligado será cortado e lançado ao fogo. Ele está falando de pessoas que não têm condições de estar ligado na videira, na árvore. Toda árvore que produzir bons frutos e toda árvore que produzir frutos maus. Então, quando isso acontecer, Jesus está separando aqui, há dois tipos de caminho, há duas árvores, há duas produções diferentes, digamos assim. Tem pessoas que produzem frutos ruins, têm índole ruim, não querem crer que Jesus é o Salvador. Essas pessoas, a Bíblia diz que eles já estão condenadas, então elas não entram pela porta estreita, que é o caminho do reino. Mas tem pessoas que produzem bons frutos, mas só isso também não basta. É muito interessante isso, porque os judeus, eles dizem assim, que são pelos frutos que nós somos conhecidos. É verdade, mas antes dos frutos nós temos que reconhecer a Jesus como a videira verdadeira. E quando isso não é possível, por isso que tem pessoas que dizem que são salvas pelas boas obras. Mas Jesus, nessa parábola, no final do Sermão da Montanha, ele quebra todo esse paradigma, ele quebra toda essa realidade. E a maioria das pessoas, eles querem entrar pela porta mais larga, mais ampla, de caminho mais acessível. Então, para a maioria dessas pessoas, a salvação é por obras. Mas Jesus, ele faz uma interpretação muito diferente da lei, da regra de vida deles. Ele diz, não é assim. Jesus, ele coloca a nível de coração, e ao fazer isso, ele exclui muitos do seu reino. Porque muitos acham que é só por obras. Você está entendendo? Jesus diz, não é por obras. Você tem que crer primeiro e confessar. A Bíblia diz, no livro de Romanos, se com o seu coração você crer e com sua boca confessar, o que precisa para nós herdarmos o reino? Primeiro é crer e depois confessar o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador. As obras, elas são consequência, são os frutos de uma conversão. E o que é uma conversão? Uma conversão é um caminho diferente.
você estava andando nesse caminho. Então alguém te apresenta Jesus. Então você converte o teu caminho a Jesus. Isso é uma conversão. Então primeiro a gente precisa crer, para depois então as obras acontecerem. E eu queria entrar um pouquinho nisso agora. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Abre lá comigo sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. E aqui, Paulo então agora, depois que ele interpretou tudo isso que Jesus falou, o Sermão da Montanha, ele diz assim, ó: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam às práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. E ele diz mais, Paulo continua dizendo no versículo 11: alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Olha que forte essa palavra. Paulo, ele tem uma revelação, ele interpreta isso que Jesus está falando do Sermão da Montanha, e ele diz: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então, diante disso, é que eu falei, que a gente fica se enganando. O fato de você estar dentro de uma igreja, não quer dizer que você está salvo, de jeito nenhum. O fato de você estar todo domingo num culto, ou assistindo um culto, não quer dizer que você é salvo. Mas a Bíblia diz que Jesus virá, e Ele vai vir para buscar a igreja. Pastor, mas eu vou estar dentro da igreja. Mas estar dentro da igreja não significa salvação. A Bíblia diz que Jesus vai vir para buscar a igreja, e muitos ficarão. Muitos não é os que estão lá fora, porque esses já estão condenados. É muitos os que estão dentro da igreja. Porque muitos dos que estão dentro da igreja resolvem então lá fora da igreja andar pela estrada mais larga, entrar pela porta mais larga que tem, que é mais espaçosa. Mas Paulo diz: ó, vocês que escolhem esse caminho, os injustos, não herdarão o reino de Deus. Mas olha, isso que Paulo está dizendo é tão importante, mas tão importante, que eu quero te levar para outro texto, no livro de Gálatas, capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. Vai lá, Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. Vamos lá assistir comigo essa passagem. Olha o que Paulo está dizendo. Por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de uma natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas são duas forças que confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Olha só, Paulo está dizendo: vamos lá, você aceitou Jesus na sua vida. Então, quando eu li no livro de Coríntios, capítulo 6, Paulo diz que vocês que praticam, que são injustos, não herdarão o reino de Deus. Vocês que cometem imoralidade, vocês que têm ira, vocês que têm não sei o quê, Paulo diz: vocês não vão herdar o reino. Mas no final ele diz: olha, mas você
que se deixou ser santificado. E aqui Paulo, ele fala de novo, há duas forças: o Espírito de Deus que habita dentro de você, e o Espírito que vem do mundo, que é aquele que está no mundo, que reina nesse mundo, e é Satanás. Ele quer, agora você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você fez aquela conversão, como eu disse aqui, mas aos poucos, você deixou o Espírito Santo, que agora habita dentro de você, falar contigo, deixou Ele mostrar que há um caminho, a porta ela é estreita, mas ela é difícil, mas vale a pena, porque no final dela tem um reino, e no final dela há um rei que vive, um rei que estava no meio de nós, um rei que em João diz que ele era o verbo, e o verbo se fez carne, e habitou no meio de nós. Esse rei, ele está nos esperando para o dia final, e ele vai dizer: entrem benditos do meu Pai, ou ele vai dizer assim: eu nunca te vi, infeliz, sai daqui. Então não se enganem com a salvação, não se enganem quando você sai da igreja e deixa de ser um cristão lá da porta para fora. Então Paulo continua dizendo aqui no livro de Gálatas, versículo 18, diz assim: quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Mas o versículo 19 diz assim: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros, que são imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. E aqui Paulo diz assim, você viu que ele já falou tudo isso no livro de Coríntios, mas ele repete de novo, não se enganem. Mas olha o que ele diz: repito o que disse antes, lá no livro de Coríntios, que quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então cuidado para você pode estar dizendo: eu sou salvo, e eu não estou aqui para julgar você, eu estou aqui para alertar você. Se você é guiado pelo Espírito, então lute contra a imoralidade sexual. Se você é guiado pelo Espírito, lute contra a ira, contra a inveja, contra essas coisas. E quando nós nos achegamos a Jesus, preste atenção no que eu vou falar aqui. Normalmente, muitas dessas coisas aqui nós praticamos, muitas. Mas o que eu quero dizer para você é que no processo para chegar no reino, o Espírito Santo, se nós deixarmos, o Espírito de Deus é que vai nos conduzir a esse processo de santificação. Quando eu tinha excesso de ira, então o Espírito Santo dizia: não faça isso. E mesmo assim eu pecava, eu estou falando de mim. Eu vou continuar pecando até ser convencido pelo Espírito Santo de que isso não é bom. Do que isso não me leva ao reino de Deus. Paulo diz que quem pratica essas coisas não vai herdar o reino de Deus. E eu só estou falando de um dos motivos de ira. Tem tanta coisa que Paulo diz aqui que não nos leva, não nos dá direito de entrar no reino de Deus. Então preste atenção. Será que você não está se enganando esse tempo todo, achando que vai entrar no reino de Deus? Achando que você está na igreja,
achando que você, porque você está indo numa célula, isso vai te levar para o céu. Não é só isso, isso ajuda, contribui, porque quando você está ouvindo a palavra, algo está ficando dentro de você. Mas eu quero lembrar você que vai ter um dia em que não vai ter mais célula, esse dia não vai ter mais igreja, esse dia não vai ter papai, mamãe, irmão, irmã, não tem mais nada, só tem um juiz na tua frente, só tem o Senhor, e aí você vai se apresentar para Ele, e olha o que diz, no versículo 21 de Mateus, do capítulo 7, projeta para mim, por favor, Juana. Mateus capítulo 7, versículo 21. Olha o que diz. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônios em Teu nome, não realizamos muitos milagres em Teu nome. Aí Jesus diz assim, eu, porém, responderei, nunca os conheci, afaste-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Então tenha cuidado, mas eu quero voltar no livro de Gálatas agora para a gente encerrar. O pessoal do louvor pode vir? Por favor. Queria te levar no livro de Gálatas de novo. Livro de Gálatas, capítulo 5. Versículo 22. Pastor, então quem pode? Como é que eu faço para entrar no reino de Deus? Como eu faço? Está aqui a resposta. Aqui a resposta. Vamos lá? Diz assim: mas o Espírito produz este fruto. O Espírito Santo produz em nós, quando nós deixamos a santificação entrar na nossa vida. Ele diz assim: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Se você pratica essas coisas, não há lei que te impedem de entrar no reino de Deus. Há um caminho, é por isso que Paulo diz, por isso que Jesus diz em Mateus, que a porta ela é estreita. Há um processo para nós chegarmos até lá. Há um caminho a ser trilhado. Não pense que você vai entregar a sua vida para Jesus hoje e você já vai... Não, existe um processo de santificação. E nós vamos caminhar nesse processo. Tem horas que vai doer. Tem horas que vai dizer, mas eu sirvo ao Senhor, mas está difícil. Eu sei, queridos. Paulo já pensou nisso também. Você não é o único. Paulo diz assim: Senhor, há um espinho na carne, um demônio que me atormenta dia e noite. O Senhor disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Aí Paulo diz: Senhor, eu não aguento. Aí Paulo diz assim: o Senhor diz para Paulo: Paulo, se a minha graça você acha que não dá, então o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Paulo. E quando eu entendo isso, então há um refrigério na minha alma, há um refrigério dentro de mim. Está difícil, esse tempo eu sei que você está vendo, é muito difícil, mas o Senhor está dizendo: o meu poder
se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não é hora de desistir. Jesus já havia dito: a porta é estreita, é um caminho difícil, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu por mim e por você. Ele venceu para dizer: é possível nós chegarmos à salvação, é possível nós entrarmos no reino. E Ele foi a primeira pessoa que pisou no reino. Ele foi o primeiro, Ele morreu como homem. Ele morreu sacrificado naquela cruz como homem. Pelo meu pecado e pelo teu. Reconheça a santidade de Deus. Reconheça o sacrifício de Jesus naquela cruz. Porque eu e você não aguentaríamos chegar naquela cruz. Antes mesmo de chegarmos naquela cruz, nós já pediríamos água. Por quê, pastor? Tu acha que eu não ia aguentar? Acho nada, eu tenho certeza. A Bíblia diz que aquela coroa de espinhos que colocaram na cabeça de Jesus, os espinhos mediam aproximadamente 7 centímetros. Aqueles homens, aqueles guardas romanos, eles pegavam um pedaço de pau e batiam sobre aquela coroa de espinho, e aqueles espinhos perfuravam o crânio de Jesus. Ah! Será que você não é sensível ao ponto de reconhecer isso? Até quando? Até quando você vai viver essa vida desregrada? Uma vida de mentira, dizendo que eu sou salvo. Até quando isso vai acontecer? No meio dessa pandemia toda, se levanta vários profetas dizendo, interpretando a Bíblia, dizendo que já é o fim, que Jesus está voltando. Mas não é o fim. A Bíblia diz que o fim vai ter rumores de guerra, vai ter terremoto. Não tem nada disso acontecendo ainda. O fim ainda não chegou. A pandemia não é o fim para todas as coisas. Ah, se fosse, como você estaria hoje? Como você estaria? Você entraria no reino? Como você estaria hoje, filho? Qual a tua condição para entrar no reino de Deus? Pastor, tem coisas que eu pratico ainda e que me impedem de entrar no reino de Deus. O que eu faço? Você pode ir para o teu secreto, lá no seu quarto, e dizer: Senhor, me perdoe. Me perdoe porque eu tenho falhado contigo. Eu tenho pecado contra o Senhor. Eu tenho pecado contra o céu. Mas hoje eu te peço perdão, eu me arrependo. E olha, arrependimento genuíno não é remorso. O remorso vai te levar a pecar de novo, mas o arrependimento te afasta do pecado. Então, eu quero te convidar nessa noite, onde você está, é tempo de recomeçar. A Bíblia diz: olha para trás e veja onde caístes. Recomeça. É um tempo de recomeçar. Você pode estar fora dos templos de uma igreja por causa da pandemia, e isso é natural. Não é normal, mas está natural. E eu quero te convidar a dizer para você, eu quero dizer isso para você. Você pode estar se sentindo fraco. Você pode estar, como Paulo diz, há dois espíritos, um que militam a santidade e o outro diz: não, isso é bom. Te levam para o pecado. Eu quero te convidar nessa noite, meu amado, a tomar uma decisão no Senhor. Não há outro caminho que nos leve aos céus, ao reino de Deus, a não ser através de Jesus Cristo. Mas nessas condições,
São essas as condições que te levam ao céu. A Bíblia diz, Jesus disse: eu sou o caminho, não há outro caminho. Quando Jesus expõe duas portas, Ele está dizendo: a outra não te leva. Eu sou o caminho, a porta estreita. Eu te levo, eu permito que você entre. Sou eu que tenho a chave da porta e vou abrir para você. O outro caminho não leva você ao reino de Deus. A árvore que produz maus frutos, a Bíblia diz que ela será arrancada e lançada ao fogo. Que você não seja essa pessoa, que você seja essa pessoa a ser lançada no reino de Deus, e que um dia nós poderemos olhar para a face de Jesus e dizer: Deus, valeu a pena cada minuto naquele lugar, valeu a pena o teu sacrifício naquela cruz, valeu a pena. Valeu a pena eu trazer minha família junto comigo. Valeu a pena eu ensinar meus filhos o caminho da salvação. Valeu a pena, valeu a pena. Oh! Eu quero te convidar a ficar de pé onde você está. Fica de pé no seu lugar. Oh! Chamamos Jesus. Aleluia, Deus. Aquela cruz se entregou, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Diga isso. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a
queria que você aí na sua casa, onde você estiver, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas há uma decisão a ser tomada. A decisão, ela precisa ser agora, precisa ser hoje. A Bíblia diz que esse dia o Senhor fez para você. Então eu quero te convidar. Na página da igreja, você tem um chat aí embaixo. Você pode entrar em contato conosco depois, ou pelo meu WhatsApp, ou por algum membro da igreja que te convidou, clicou nesse link aí e você está assistindo o culto hoje. Se você quer confessar esse Jesus na sua vida como seu Senhor, como seu Salvador, eu te convido a fazer isso. Nós teremos o prazer em te ajudar. Nós teremos o prazer de anunciar o reino de Deus para você. Nós teremos o prazer de caminhar contigo. Não interessa a condição que você está. O interessante é o que Deus vai fazer contigo. A palavra de Deus diz: venha como você está. A igreja é como um hospital, ela recebe as pessoas doentes. Mas entenda uma coisa: um hospital, há um prazo para a pessoa ficar lá. É só ela ser curada. Depois ela vai ajudar a curar outras pessoas. E Deus tem um propósito para você nesse tempo, de ajudar a igreja a curar outras pessoas. Você pode estar colocando no chat aí: pastor, liga para mim, meu número é esse. Pode colocar, não tem problema, eu retorno para você. Eu terei o prazer de estar te ajudando a confessar a Jesus nesse momento. Esse momento difícil, esse momento que talvez você a vida inteira quis fazer, mas nunca teve coragem ou entendimento sobre a palavra, sobre o reino. E nós queremos te ajudar nesse tempo. Se você puder, coloque a mão no seu coração onde você estiver. A gente está encerrando e eu queria te abençoar nessa noite. Outro dia, o Adal Jefferson pregou aqui sobre o reino de Deus. Pregou sobre o céu. E Deus me deu essa palavra hoje para complementar tudo aquilo que Ele já tinha falado sobre herdarmos o reino, herdarmos o céu, termos o céu como herança. Coloque a mão no seu coração, deixa eu te abençoar. Pai, em nome de Jesus, aonde tiver alguém me ouvindo agora, nesse instante, Senhor, eu quero declarar a Tua mão sobre ele. Assim como o Senhor disse a Paulo, o Senhor disse: a minha graça te basta. Você pode estar dizendo: pastor, a graça é pouco. Então o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza nesse momento. Que todas as vozes, que tudo aquilo que você tem ouvido que é contrário à voz de Deus, eu repreendo isso agora em nome de Jesus. Eu declaro a mente tua agora sendo levada cativa ao Senhor Jesus. Você que sofre de problemas, de depressão, que tudo isso cesse agora na tua vida, para a glória de Jesus. Cesse agora em nome de Jesus. Pai, se há alguém que está assistindo esse culto agora, que está enfermo, Pai, cura ele em nome de Jesus. Que toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Nós nos abençoamos, Pai. Declaramos essa semana que nós vamos ficar em lockdown, ficaremos em casa, Senhor. Que podemos ter esse tempo de intimidade contigo. Podemos avançar em santidade, em graça e conhecimento na Tua palavra, Deus. Eu quero abençoar essa cidade, Deus. Pai, o inferno está sendo derrotado neste lugar. Satanás, nós te damos uma ordem a todo principado, a toda potestade: pega tuas coisas e some deste lugar,
Nós declaramos: esse lugar é do Senhor Jesus. Você não tem mais poder sobre essa cidade. Declaramos um reino estabelecido sobre essa cidade, em nome do Senhor Jesus. Tenha uma excelente semana. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia.